Tirei a velha mota de junto à montra da minha padaria com as mãos ainda cheias do cheiro a farinha e fermento. A manhã tinha sido mais agitada do que o costume. Gente a entrar e a sair, gargalhadas, conversas, o estalar do pão quente a ser pousado nos cestos. Todos os dias sentia aquele pequeno contentamento que só o trabalho honrado dá. Mas, naquele instante, só queria chegar depressa à escola do meu neto Miguel. Ele adorava contar o que tinha acontecido nas aulas. Os olhos brilhavam como se quisesse mostrar-me o mundo todo. Bastava lembrar o sorriso dele e o cansaço ia-se embora. Acabei de pôr o capacete quando o telemóvel vibrou no bolso com uma chamada de número desconhecido. Hesitei um segundo, atendi. Do outro lado, uma voz apressada, fria, a cortar os meus pensamentos como lâmina. É a senhora Alves? A sua nora sofreu um acidente grave. Está a caminho das urgências do Hospital Privado São Gabriel. Senti um zumbido nos ouvidos e as pernas a falhar. A mota quase tombou. Fiquei presa ao guiador, como se o sangue me tivesse parado no corpo. Inês, a minha nora, a quem sempre tratei como filha, acidente grave. As palavras batiam na cabeça sem entrarem de vez. Marquei o número do meu filho João, só chamava. Convenci-me de que já estaria no hospital, mas por dentro o medo ardia como fogo e não me deixava pensar com lucidez. Quis arrancar logo, mas lembrei-me do Miguel. Estava à minha espera na escola. Não podia deixá-lo, não podia permitir que soubesse por uma boca estranha. Engoli em seco, liguei a mota e avancei pelas ruas de Lisboa, que naquele dia pareciam mais cheias do que nunca. Cada carro, cada buzina era um muro à minha frente, e cada segundo era uma facada. Como estará a Inês? Sente dor? Está consciente? A imagem de um choque brutal teimava em surgir, sacudia com uma oração. A minha mãe ensinara-me a rezar em voz baixa quando a alma tremia. Fiz o mesmo. À porta da escola, vi o Miguel abraçado à mochila dos super-heróis. Acenou-me com um sorriso pronto para contar-me qualquer graça. Não o deixei. Com a voz rouca e a tremer. Miguel, sobe já. A tua mãe teve um acidente. Vamos para o hospital. A luz no rosto dele apagou-se de repente. Subiu sem dizer palavra, os bracinhos apertados à minha cintura o caminho inteiro. O São Gabriel ergueu-se à minha frente, branco, frio, com o cheiro agressivo a desinfetante a cortar o ar. Levei o Miguel pela mão por corredores compridos, passos apressados e pesados. À porta das urgências, vi o João de pé, e atordoado, camisa amarrotada e mangas manchadas de sangue escuro. O coração partiu-se-me. O meu filho, sempre tão forte, parecia um menino perdido. Mal me viu, encostou a cabeça ao meu ombro e chorou como nunca. Mãe, a Inês. O médico disse que é muito grave. Apertei-o. O Miguel, ao ver o pai, desabou. Mãe, encolheu-se nas calças do João, os olhos grandes a pedir que ninguém o abandonasse. Ajoelhei, abracei-o ao peito. Como podia protegê-lo se eu própria me afogava no medo? Sentamo-nos nas cadeiras de plástico frio. O tempo parou. O altifalante seco, as portas a abrir e fechar, o cheiro áspero que entrava no nariz. 3 horas que foram um século.
Por fim, a porta abriu-se e saiu um homem de rosto fechado. Dr. Ferreira, diretor do hospital. A paciente teve traumatismo craniano e entrou em coma profundo. Fizemos tudo. O momento de despertar depende da vontade da doente. As palavras bateram-me no peito. Coma profundo. Vontade da doente. Olhei para o João, que se desfez nos meus braços. O Miguel tremia, encostado a mim. Uma enfermeira jovem, Marta, aproximou-se. Podem ver pelo vidro, mas sem fazer barulho. Fomos. Do outro lado, a Inês jazia imóvel entre cabos e tubos. O rosto pálido, os lábios fechados, como se tivesse ido para longe, para um sítio onde não chegávamos. O João encostou a testa ao vidro. Amor, abre os olhos. As enfermeiras acudiram. Nada acalmava aquele desespero. Eu fiquei a sentir cada batida fraca do coração do meu neto. Nessa noite, levei o Miguel para casa quase a arrastá-lo. Queria ficar, mas o hospital sufocava. O meu neto precisava respirar. O João decidiu velar a esposa numa cadeira de corredor. Voltei sozinha para a padaria e para uma casa que, de repente, me pareceu vazia como um poço. Tinha 62 anos. Já vira partidas e despedidas. Nunca me sentira tão impotente. Os dias que se seguiram foram pesados, como se uma névoa escura nos cobrisse. A padaria era a nossa vida. Às 3 da manhã eu já amassava, ligava o forno, enchia a rua com cheiro a pão. Antes dava-me alegria. Agora era um lembrete do que tínhamos perdido. O João passava os dias na porta do quarto da Inês, olhar fixo como pedra. À noite procurava consolo na bebida. Encontrei-o 2 vezes no banco do hospital, com garrafa na mão, ausente, como alma penada. Levei-lhe pão quente em embrulho de pano. Cheirava, dava 2 dentadas, pousava. Mãe, não tenho fome, murmurava, e eu recolhia os pratos em silêncio com o peito pesado. O Miguel calou-se. Antes era o sol da nossa casa. Agora sentava-se sozinho no recreio, agarrado à mochila. A professora chamou-me à parte. Dona Alves, o Miguel anda muito apagado. Aconteceu alguma coisa? Sorri forçado. Está cansado. Vai passar. Mas eu sabia, não era cansaço, era a ferida grande demais para um coração pequeno. Todas as tardes levava o Miguel ao São Gabriel. Virou rotina, esperança frágil. Ele fazia desenhos na escola e colava-os no vidro do quarto da mãe. Mamã, hoje desenhei a nossa família na praia. Acorda sim? A voz tremia. O João tentava dizer, ela ouve-te, filho, vai melhorar. Mas acabava a chorar e eu a consolar os dois, enquanto me despedaçava por dentro. A nossa vida privada virou mexerico de bairro. No supermercado, a dona Rosa aproximou-se. Já não vejo o João com a mulher. Está tudo bem? A Inês teve um acidente. Senti os olhares à volta como agulhas. Saí quase a correr. Nessa noite, o João chegou a cambalear, cheirando a álcool. Não digas a ninguém o que se passa. Não quero pena. Atrás dele, na escada, o Miguel abraçou a almofada. Quis apertá-lo, mas nada apagaria aquela sombra. Fiquei sozinha na cozinha, diante de uma pilha de contas. Hospital, escola, farinha, luz, gás. Cada número um golpe. Trabalhei uma vida inteira para um teto firme, agora parecia ruir. Nesse fim de tarde, fechei a padaria e meti o Miguel no carro para a visita de rotina.
O corredor do hospital estava, como sempre, frio, fluorescente, latas vazias a rolar, máquinas a apitar. Aproximei-me do vidro. A Inês parecia dormir um sono sem fundo. Foi então que senti um puxão leve no casaco. O Miguel subiu as pontas dos pés, colou a boca ao meu ouvido e sussurrou: Avó, a mamã não está doente, está a fingir. Olhei-o, sem ar. Não digas disparates, Miguel. Ele não discutiu. Baixou a cabeça, tirou do bolso o velho telemóvel que o pai lhe dera para ver desenhos. Veja isto, avó. A imagem do ecrã tremeu, mostrou o quarto da Inês. Ninguém lá dentro. De repente, a Inês abriu os olhos, olhou em volta, coçou a face com naturalidade, sentou-se um pouco, pegou no copo da mesa, bebeu um golo, deitou-se novamente e cerrou os olhos, imóvel como antes. Fiquei gelada, a cabeça a girar. Aquilo não era o corpo a reagir por reflexo, não era coma, era uma encenação. Sentei-me, quase deixei cair o telemóvel. O Miguel murmurou: Eu já vi mais vezes. Quando não há ninguém, ela acorda. Quando o pai chega, fica quieta. Gravei para a avó ver. Um arrepio percorreu-me. O vídeo, o sussurro inocente do meu neto, abriram uma fenda no nevoeiro. Inês estava a fingir. Mas por quê? Para quê? Guardei o telemóvel depressa. Miguel, isto não podes contar ao teu pai. Prometes? Ele acenou, os olhos cheios de medo e confusão. Abracei-o, tentando esconder a tempestade a rugir-me por dentro. Se esta história lhe toca o coração, subscreva o canal e deixe o seu comentário com a sua cidade. As suas palavras ajudam-me a continuar estas narrativas e dão força a quem precisa ouvi-las. Nesse momento, o João mexeu-se na cadeira e acordou, a voz rouca. De que falavam? De nada, da tarefa do Miguel. Ele assentiu, puxou o filho para si. O Miguel baixou o olhar, evitou encarar o pai. Sentiu um aperto. Era pequeno demais para carregar um segredo contra o próprio pai. De regresso à casa, a condução pareceu-me um sonho ruim. As imagens do vídeo repetiam-se como filme de terror. Os olhos da Inês a abrir, a mão no copo, o deitar fingido. Tentei convencer-me. Talvez interpretei mal, talvez foi um espasmo, mas no fundo sabia. Inês escondia alguma coisa. E eu já não tinha medo por ela. Tinha medo pelo João, pelo Miguel, pela nossa família. No dia seguinte, cheguei ao hospital antes da aurora. Os corredores estavam quase vazios. O João não tinha vindo nessa madrugada. Encostei-me à esquina, a espreitar pelo vidro. Marta, a enfermeira, limpava a Inês com movimentos suaves, mas olhava muitas vezes para a porta, nervosa. Murmurava qualquer coisa que não consegui perceber. Algo não estava bem. Quando saiu com a prancheta, avancei. Bom dia, Marta. Notou alguma coisa fora do normal? Por exemplo, a Inês despertar quando está sozinha? Ela sobressaltou-se. Os olhos abriram-se de espanto. A caneta caiu no chão com um estalo seco. Senhora, não entendo o que diz. A voz tremia. Entende? Sim, essa reação diz-me tudo. A cor fugiu-lhe do rosto. Sentou-se numa cadeira, quase num sussurro. Eu só obedeci a ordens do Dr. Ferreira. Pediu-me que guardasse segredo. Por favor, não me meta nisto. Fiquei imóvel. O diretor do hospital?
O coração bateu alto no peito. Que ordens foram? Diz-me com clareza. Para cuidar bem da senhora Inês. E para não dizer a ninguém que ela já tinha acordado. Ergueu os olhos rasos de água. Eu respirei fundo. A verdade estava a nascer, feia, cruel, e a partir dali eu sabia. Não podia recuar. Saí do hospital com as pernas pesadas como chumbo. As palavras de Marta ecoavam-me na cabeça. O diretor pediu-me que guardasse segredo. Não era apenas uma suspeita. Era uma confirmação. A minha nora não estava em coma e havia quem, dentro do hospital, ajudasse a manter a mentira. Caminhei pela calçada estreita em frente ao São Gabriel, respirando fundo, tentando controlar o pânico. A madrugada fria de Lisboa batia-me no rosto, mas dentro de mim havia um fogo que queimava cada pensamento. Cheguei à padaria ainda antes de abrir. Sentei-me na pequena mesa da cozinha, mãos a tremer sobre o avental, a olhar para a pilha de contas que não diminuía. 62 anos e pela primeira vez na vida senti-me pequena perante o mundo. O João, o meu filho, estava a ser enganado. O Miguel, o meu neto, carregava um segredo demasiado grande para a idade dele. E eu, que sempre tentei proteger a família, sentia-me desarmada, como se tivesse entrado numa guerra sem saber quem eram os inimigos. Mas, naquele momento, uma certeza nasceu. Não podia lutar sozinha. Precisava de alguém capaz de investigar, alguém que soubesse mexer nas sombras. Lembrei-me de Santiago Duarte, velho amigo do meu falecido marido. Um homem duro, ex-polícia, que agora trabalhava como detetive privado em Lisboa. O meu marido sempre dizia que, se um dia precisasse de ajuda verdadeira, o Santiago era o único em quem podia confiar. Naquela manhã, depois de levar o Miguel à escola, segui direto para a pequena rua onde ficava o escritório dele. O letreiro de madeira estava gasto, as letras quase a desaparecerem com o tempo. Entrei. O cheiro a tabaco velho e café amargo encheu-me o nariz. Santiago estava atrás de uma secretária coberta de papéis e fotografias. Levantou os olhos por cima dos óculos de armação prateada. Dona Alves, há quanto tempo? Está com um ar aflito. O que se passa? Engoli em seco e sentei-me. A voz saiu-me trêmula, mas firme o suficiente para contar a verdade. Narrei-lhe tudo. O acidente da Inês, as semanas no hospital, a degradação do João, a tristeza do Miguel, o vídeo que o meu neto gravou e, por fim, a confissão da enfermeira Marta. Mostrei-lhe o telemóvel. O Santiago viu e reviu o vídeo, os olhos a estreitarem-se a cada detalhe. Batucava com os dedos na mesa, gesto típico dele quando pensava a fundo. Isto não é um reflexo, Dona Alves. Isto é uma encenação. A Inês não está em coma, e se o diretor do hospital está envolvido, falamos de algo maior. Talvez fraude, talvez dinheiro, mas seja o que for, é perigoso. Santiago, eu só quero proteger o meu filho e o meu neto. Diga-me o que fazer. Ele inclinou-se para a frente, voz grave. Deixe-me investigar, mas mantenha isto em segredo, especialmente do João. Ele não está em condições de aguentar esta verdade sem provas sólidas. Assenti. Senti-me mais leve por dividir o peso com alguém, mas ao mesmo tempo mais assustada.
Se Santiago dizia que era perigoso, era porque o era de verdade. Naquela noite, voltei ao hospital com o Miguel. O corredor tinha o mesmo cheiro agressivo a desinfetante. O João estava lá, de barba por fazer, olhos vermelhos, sentado com a mão da Inês entre as suas. O Miguel ficou em silêncio, mas colou mais um desenho no vidro. Um sol a brilhar sobre 3 figuras de mãos dadas. Doeu-me ver aquela esperança infantil ser esmagada pelo fingimento da mãe. O João, entretanto, levantou-se cambaleando e saiu para o bar do hospital. O cheiro a álcool não o abandonava. Aproveitei para ir até a sala de enfermagem. Vi a Marta a falar baixo com um segurança. Ela entregou-lhe um envelope. O homem guardou-o depressa no bolso e seguiu na direção do gabinete do Dr. Ferreira. Os olhos da Marta cruzaram-se com os meus e ela desviou-os logo, pálida como cera. O coração disparou-me. Havia mais segredos escondidos naquele hospital. 2 dias depois, recebi uma chamada do Santiago. Encontramo-nos numa cafetaria escondida perto do Largo do Intendente. Ele já lá estava, num canto escuro, com um maço de fotografias em cima da mesa. Empurrou-as para mim. As minhas mãos tremeram ao vê-las. Eram imagens tiradas de noite, à socapa. Mostravam a Inês a sair do quarto, de bata de doente, mas de pé, consciente a andar normalmente. Dirigia-se ao gabinete do Dr. Ferreira. Entrava. A porta fechava-se. A luz ficava acesa durante horas. Não é a primeira vez que o faz, Dona Alves. Tenho observado várias noites. Há algo muito errado. Olhei para as fotos até as lágrimas me toldarem a visão. Isto é real, Santiago. Ela está a enganar-nos. Ele acenou. E não está sozinha. O diretor está com ela. Saí daquela cafetaria com o coração pesado. Ao chegar a casa, sentei-me na cozinha, o telemóvel na mão, revendo o vídeo do Miguel. As imagens confundiam-se com as fotografias do Santiago. A cada segundo sentia que a traição se tornava mais clara. Não era apenas um erro. Era um plano. Na manhã seguinte, subi ao quarto do João e da Inês. Abri devagar os armários, as gavetas, procurando respostas. O cheiro a perfume da Inês ainda pairava, doce, mas agora enjoativo. No fundo de uma gaveta, encontrei 2 pastas azuis. Dentro delas estavam apólices de seguro de vida e de saúde assinadas pela Inês. Uma delas garantia uma soma enorme se o paciente ficasse em coma. Outra, ainda maior, em caso de morte. Fotografei tudo com mãos a tremer. Era a prova que faltava. A doença da Inês era o bilhete dourado dela para receber dinheiro. Quando saí do quarto, encontrei o João no corredor. Olhou-me desconfiado, a voz arrastada pelo álcool. O que faz aqui, mãe? Sorri forçada. Procurava o álbum de fotografias antigo. Ele não respondeu. Apenas seguiu cambaleante para a cozinha. Eu escondi o telemóvel atrás das costas, o coração a martelar. À tarde, voltei a encontrar o Santiago. Ele mostrou-me mais provas, fotografias da Inês dentro de um carro com o Dr. Ferreira, mãos dadas, sorrisos íntimos. E pior ainda, uma gravação áudio. Deixa-me dormir mais umas semanas. O dinheiro do seguro vai resolver tudo.
Teremos uma nova vida. A voz era da Inês. O Dr. Ferreira respondeu: Tranquila, enquanto ninguém suspeitar, venceremos. Fechei os olhos, sentindo-me vazia. A Inês não só fingia o coma, planeava uma vida nova com outro homem, deixando para trás o meu filho e o meu neto. Nessa noite, sentei-me diante do João, pus as provas em cima da mesa. Fotografias, contratos, gravação. Filho, olha, tens de ver a verdade. Ele abanava a cabeça, recusando, até que ouviu a voz da própria mulher no áudio. Caiu de joelhos, chorando como criança. Por que, mãe? Por que a mim? Por que ao Miguel? Abriguei-o nos braços, mas as minhas lágrimas também corriam. O João fechou-se depois no quarto, entre gritos e copos de bebida. Eu sabia que não podia esperar mais. A farsa tinha de ser destruída. Fui procurar a minha antiga amiga Rosário, agora comissária de polícia. Contei-lhe tudo, mostrei-lhe as provas. O rosto dela ficou grave. Isto é fraude organizada. Se quer proteger o seu filho, temos de agir. Mas precisamos de um pretexto para entrar no hospital sem levantar suspeitas. E o pretexto chegou depressa. O telefone tocou. Era o Dr. Ferreira, com voz ensaiada de falsa compaixão. Lamento informar, mas a Inês está a piorar. Amanhã de manhã a família deve estar presente para o desfecho. Desliguei, a mão a tremer. Olhei para Rosário. É amanhã. Ela acenou, firme. Então, amanhã terminamos esta mentira. Saí dali com o coração dividido entre medo e determinação. Sabia que a revelação ia despedaçar o meu filho, mas também sabia que a verdade era a única forma de libertar a nossa família. O amanhecer daquele dia parecia mais pesado do que nunca. Acordei cedo, mas não para amassar pão. Nem o cheiro a café quente conseguiu aliviar a pressão que sentia no peito. Hoje seria o dia em que tudo viria à tona. O João estava sentado à mesa, o rosto pálido, as olheiras fundas, ainda marcado pelo álcool da noite anterior. O silêncio dele era mais doloroso do que qualquer grito. Eu limitei-me a pousar a mão no ombro do meu filho e disse baixinho: Vamos, João. Chegou a hora. Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, como um condenado que aceita a sentença. Pegamos no carro e seguimos rumo ao Hospital São Gabriel. As ruas de Lisboa ainda estavam vazias, mas no interior do meu coração tudo fervia. O medo, a raiva, a dor. O meu filho ia finalmente ver a mulher a quem dedicara a vida revelar-se como a maior das mentiras. Chegamos ao hospital. O corredor de sempre cheirava a desinfetante e metal frio. O tilintar das máquinas vinha das enfermarias, lembrando que a vida e a morte convivem lado a lado. À porta do quarto da Inês, encontrei familiares já reunidos. 2 tias, um primo distante, até a Dona Rosa, a vizinha curiosa que se oferecera para dar apoio. Cada rosto refletia tristeza genuína, sem saber que tudo não passava de teatro. O Dr. Ferreira apareceu de bata branca, segurando um dossiê nas mãos, a expressão carregada de falsa gravidade. Senhor João, senhora Alves, entrem! A situação da paciente agravou-se. Temos de preparar a família para o pior. Apertei os punhos para não lhe saltar em cima. Sabia que nesse momento a Rosário e a sua equipa de polícias estavam já posicionados, discretos, atrás da porta, prontos para agir.
Respirei fundo e entrei. A Inês estava deitada na cama, imóvel, ligada às máquinas. O rosto pálido, os olhos fechados. Para quem não soubesse a verdade, parecia um retrato de fragilidade. Mas eu via além da máscara. O Dr. Ferreira começou o seu discurso ensaiado. Infelizmente, depois de semanas de esforço, não há sinais de recuperação. É provável que a paciente não resista. Precisamos que a família esteja consciente. O João baixou a cabeça, os ombros a tremer. Os soluços das tias ecoaram na sala. A Dona Rosa fez o sinal da cruz. Tudo parecia preparado para o grande final do teatro. Mas, de repente, a porta abriu-se com estrondo. 3 policiais uniformizados entraram, liderados pela comissária Rosário, cuja voz soou firme como um martelo. Doutor Ferreira, Senhora Inês Alves, estão detidos por fraude e burla de seguros. O silêncio caiu como um raio. Por um instante, só se ouviu o apito constante das máquinas. Então, algo impossível aconteceu. A Inês, que supostamente estava em coma profundo, abriu os olhos de repente, incorporou-se na cama e gritou: "Isto é uma mentira! Não tem provas! Estão a caluniar-me!" O João ficou paralisado, a boca aberta, os olhos esbugalhados, a olhar para a esposa que minutos antes parecia à beira da morte. A Inês virou-se para ele, mas no olhar dela surgiu o pânico. Sabia que tinha acabado de se trair. A Rosário fez sinal ao polícia ao lado, que abriu uma pasta com todas as provas. As fotografias do Santiago, a gravação áudio, as cópias das apólices de seguro, o vídeo do Miguel onde se via a mãe a acordar, a beber água e a fingir-se de novo adormecida. Cada peça foi pousada em cima da mesa diante de todos. Os murmúrios espalharam-se pela sala. Meu Deus, era tudo falso, sussurrou uma das tias. Enganou-nos a todos, disse outro familiar. O João ergueu-se, os olhos cheios de lágrimas e de raiva. Inês, por quê? Por que fizeste isto? E ao Miguel, ao nosso filho? A Inês chorava, tentava agarrar-lhe as mãos. Amor, eu devia muito dinheiro. Foi a única saída. Só queria uma vida melhor para nós. Mas o João afastou-a bruscamente, como se o simples toque dela queimasse. Preferiste trair-nos, abandonaste o teu filho só por dinheiro. As lágrimas corriam-lhe pela cara, mas a voz tremia de fúria. A sala inteira assistia em choque. O Dr. Ferreira, de cabeça baixa, não dizia uma palavra, mas a gravação reproduzida no telemóvel revelava a sua voz fria e calculista. Tranquila, Inês. Enquanto ninguém suspeitar, teremos sucesso. Ninguém conseguiu segurar a incredulidade. As algemas brilharam quando os policiais prenderam ambos. A Inês esperneava, gritava. Eu só queria pagar as dívidas. Não tinha escolha. Mas já ninguém acreditava. Nem mesmo os familiares que minutos antes choravam por ela. Agora só restava desprezo. O João caiu numa cadeira, a cara escondida entre as mãos. Aproximei-me, pus a mão no ombro dele e disse com a voz mais suave que encontrei: Filho, acabou. A verdade dói, mas agora podemos seguir em frente. Ele não respondeu, apenas chorou em silêncio. Quando levaram a Inês e o Dr. Ferreira para fora, algemados, a sala ficou mergulhada num silêncio sepulcral.
As pessoas olhavam umas para as outras sem saber o que dizer. Eu própria sentia um vazio. Tinha lutado pela verdade, mas o sabor não era de vitória, era de perda. Nos dias seguintes, o hospital tornou-se apenas uma lembrança amarga. O processo seguiu para o tribunal. Os jornais noticiaram o escândalo. Diretor de hospital envolvido em fraude milionária com falsa paciente em coma. A minha família, antes orgulhosa, virou assunto de vizinhos e desconhecidos. Cada vez que saía à rua para abrir a padaria, sentia os olhares, os murmúrios. Mas ergui a cabeça. O que mais me importava era o Miguel. O meu neto voltou para casa nessa noite em que a mãe foi presa. Perguntou-me com os olhos inocentes. Avó, a mamã vai voltar? Engoli o choro, sentei-o ao meu colo e respondi com calma. Miguel, há pessoas que escolhem caminhos errados. Mas tu nunca estarás sozinho. Tens o teu pai e tens a tua avó. E isso é a nossa família. Ele encostou a cabeça ao meu peito. Senti as batidas do seu coraçãozinho acelerado. Nesse instante prometi a mim mesma. Faria de tudo para devolver-lhe a paz. O João, entretanto, parecia um homem partido. Dormia pouco, bebia muito. A cada noite fechava-se no quarto, sozinho com os fantasmas. Fui paciente, não o pressionei, mas todos os dias levava-lhe uma chávena de café quente, deixava-lhe uma palavra de apoio. Ele precisava de tempo, precisava de acreditar de novo que a vida podia continuar. Uma semana depois, fomos chamados ao tribunal para a primeira audiência. A sala estava cheia, jornalistas, vizinhos curiosos, desconhecidos. O ambiente era sufocante. Sentei-me na primeira fila com o João ao meu lado. Mais magro, mais abatido, mas de semblante firme. Pela primeira vez em semanas vi-lhe um brilho diferente nos olhos. Não de esperança, mas de coragem para enfrentar a verdade. O juiz, um homem de rosto severo, leu as acusações: fraude de seguros, burla, conspiração. As provas foram projetadas numa tela, o vídeo do Miguel, as fotos do Santiago, os contratos de seguro, a gravação do carro, tudo. Não havia como negar. O doutor Ferreira admitiu a culpa. A Inês, por outro lado, chorava, implorava perdão olhando para o João, mas ele permaneceu frio, sem mover um músculo. Quando a sentença foi lida, um peso caiu dos meus ombros. 6 anos de prisão para o doutor Ferreira, 5 para a Inês. O som do martelo do juiz ecoou como o fim de uma longa tragédia. A Inês caiu no chão a chorar, mas ninguém se moveu para a ajudar, nem eu, que em tempos a tratei como filha. Ao sairmos do tribunal, a imprensa rodeou-nos. Microfones empurrados para a minha cara, perguntas incessantes. Respirei fundo e disse apenas: a justiça cumpriu-se. Nunca brinquem com os sentimentos de uma família, porque o preço é demasiado alto. O João apertou a minha mão, em silêncio. Nesse aperto, percebi que ele estava pronto para recomeçar. Nos dias seguintes, o Miguel voltou a sorrir, ajudava-me na padaria, corria entre os clientes, mostrava desenhos novos. A casa, que parecia mergulhada em sombras, começou a recuperar alguma luz. O João arranjou trabalho num pequeno ateliê de mecânica.
Já não passava os dias com uma garrafa. Passava-os com o filho. Numa tarde tranquila, estávamos os três sentados à mesa da cozinha. O Miguel, de repente, perguntou: Avó, a mamã vai voltar algum dia? Olhei para ele, acariciei-lhe o cabelo e respondi com ternura: Talvez volte, mas a escolha dela já nos magoou. O que importa é que nos temos uns aos outros. Isso é a nossa verdadeira família. O João ergueu o olhar e completou: E é isso mesmo, filho. Vamos estar sempre juntos. O Miguel sorriu, um sorriso leve, mas cheio de inocência. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Os dias que se seguiram ao julgamento foram estranhos, como se a vida tivesse perdido o ritmo habitual e nós tivéssemos de aprender a caminhar de novo. A padaria continuava a abrir às 3 da manhã, como sempre, mas agora o cheiro a pão quente já não trazia apenas lembranças de dor. Aos poucos, voltava a encher a casa de uma sensação de normalidade. Os clientes, que antes entravam de olhos curiosos e cochichos nos cantos da boca, começaram a sorrir novamente, a cumprimentar-me com respeito, como se percebessem que a minha família tinha atravessado um inferno e regressado de lá de pé. O João, porém, ainda era um homem ferido. Tinha encontrado trabalho numa oficina mecânica em Benfica, recomendado por um amigo de infância. De manhã, saía cedo, com as mãos já manchadas de óleo antes mesmo do primeiro café. À noite, regressava cansado, mas agora vinha sóbrio. O álcool, que tantas noites o tinha arrastado para o abismo, começava a desaparecer da rotina. Eu sabia que a luta ainda não estava vencida, mas via-o a cada dia tentar ser um pai melhor para o Miguel. E isso enchia-me de orgulho. O meu neto, por sua vez, era a verdadeira chama da casa. Depois de meses em silêncio, começou a rir outra vez. Corria entre os sacos de farinha, ajudava-me a arrumar os pães e contava histórias inventadas que enchiam a cozinha de vida. Contudo, às vezes, quando o apanhava distraído, o olhar dele ficava preso no vazio. Era nesses momentos que eu percebia que a ferida ainda estava lá, escondida, e que o tempo seria o único remédio. Uma tarde de sábado, enquanto arrumávamos a padaria, o Miguel perguntou: Avó, a mamã ainda está na prisão? O silêncio caiu pesado. Respirei fundo, lavei as mãos para ganhar tempo e sentei-me à frente dele. Sim, filho, a tua mãe cometeu erros muito graves, e quando as pessoas cometem erros, têm de pagar por eles. Mas isso não significa que deixemos de a amar. Só significa que agora a nossa vida tem de seguir outro caminho. Ele baixou os olhos, abraçou a mochila do super-herói e murmurou: Eu tenho medo que ela nunca mais volte. Apertei-o contra o peito. Miguel, mesmo que a tua mãe não volte a viver conosco, tu nunca estarás sozinho. Tens o teu pai, tens a tua avó e nós nunca te vamos abandonar. As palavras saíram com força, mas dentro de mim a dúvida corroía-me. Eu própria não sabia o que aconteceria quando a Inês cumprisse a pena. E esse medo acompanhava-me em cada madrugada solitária, quando a cidade ainda dormia e eu amassava a farinha em silêncio. Certo dia, o telefone tocou no balcão da padaria. Era o Santiago Duarte. A voz dele, firme como sempre, trouxe-me de volta à realidade. Dona Alves, há mais do que pensa. O caso não terminou no tribunal. Descobri que a Inês e o Dr. Ferreira estavam ligados a um esquema maior.
um grupo que já tinha feito outras fraudes semelhantes. O chão pareceu fugir-me. Quer dizer que não foi só por causa das dívidas? Não, eles faziam parte de uma rede. A Inês foi usada, mas também participou de livre vontade. Os outros ainda estão em liberdade. E para seu bem, deve preparar-se. Pessoas assim não esquecem facilmente. Desliguei o telefone com a respiração pesada. O Santiago raramente exagerava. Se dizia que havia perigo, era porque havia mesmo. Decidi não contar nada ao João. Ele ainda não tinha forças para enfrentar novas ameaças. Mas passei a olhar mais vezes pela janela da padaria, a verificar 2 vezes a fechadura da porta de casa e a rezar todas as noites para que os homens da rede nunca viessem atrás de nós. Nessa altura, a comissária Rosário também me procurou. Encontramo-nos no seu gabinete na esquadra de Arroios. Senhora Alves, precisamos do seu testemunho num novo processo. Estamos a investigar outros envolvidos no esquema de seguros. As suas informações podem ser cruciais. Olhei para ela com os olhos cansados, usados. Comissária, já não tenho idade para guerras. Só quero proteger o meu filho e o meu neto. Ela pousou a mão na minha. E é exatamente por eles que deve colaborar. Quanto mais depressa desmontarmos este grupo, mais seguros estarão. Assenti em silêncio. No fundo, sabia que tinha razão. Na noite seguinte, enquanto jantávamos, o João olhou-me fixamente. Mãe, tu sabes de algo que eu não sei? Engasguei-me com o caldo. Por que essa pergunta? Porque o Santiago passou pela oficina. Disse-me para ter cuidado e tu tens andado nervosa. Baixei os olhos. Filho, há pessoas lá fora que ainda não foram apanhadas. Mas não quero que te preocupes. Temos a polícia do nosso lado. Ele ficou em silêncio durante um longo tempo. Depois, com a voz grave, Mãe, eu já perdi demasiado. Não vou perder o Miguel. Se for preciso, mudo-me para longe. Não, respondi de imediato. A nossa força está aqui, juntos. Fugir não resolve nada. Naquela noite quase não dormi. Sonhei com rostos estranhos à porta da padaria, com passos pesados atrás de mim. Acordei com o coração acelerado e decidi que acontecesse o que acontecesse, não deixaria que mais ninguém destruísse a nossa paz. Alguns dias depois, a ameaça tornou-se real. Eram quase 7 da tarde quando fechei a padaria. Estava a pôr as chaves no bolso quando 3 homens surgiram do nada, bloqueando a entrada do beco lateral. Reconheci de imediato a tatuagem de uma serpente no braço de um deles. Eram os mesmos que meses antes tinham vindo cobrar as dívidas da Inês. O que parecia o chefe aproximou-se, a voz grossa, carregada de ironia. Então, dona Alves, pensou que se livrava de nós? A Inês já não pode pagar, mas alguém tem de assumir a conta. O coração disparou. Tentei manter a calma. Eu não tenho nada a ver com as dívidas dela. A justiça já decidiu. Ele riu-se, mostrando dentes amarelecidos. A justiça não enche bolsos. Queremos o nosso dinheiro. E queremos já. Olhei em volta. Alguns vizinhos espreitavam pelas janelas, mas ninguém se atrevia a intervir. Respirei fundo e disse: se me derem tempo, arranjo uma forma de pagar uma parte. Só não façam mal ao meu neto. O homem inclinou-se, os olhos cravados nos meus. Tem 1 semana.
senão a padaria arde e, quem sabe, a casa também. Quando se afastaram, as pernas falharam-me, encostei-me à parede, tentando não desmaiar. O medo antigo voltou com força, mas desta vez não estava disposta a deixar que eles ganhassem. Peguei no telefone e liguei diretamente ao Santiago. Eles voltaram. Estiveram aqui à porta. Ele não hesitou. Vou tratar disto, mas tem de confiar em mim e seguir as minhas instruções. Na manhã seguinte, reuni-me com ele e com a comissária Rosário. Ambos já sabiam da rede criminosa por detrás das dívidas da Inês. O plano era usar a minha denúncia para atrair os homens e apanhá-los em flagrante. O medo corroía-me, mas percebi que não havia alternativa. Se não os enfrentássemos agora, viveríamos para sempre sob ameaça. Naquela noite, quando voltei a casa, encontrei o João a ler uma história ao Miguel. O menino ria-se, abraçado ao pai. A cena encheu-me o coração, mas também reforçou a minha decisão. Faria tudo para proteger aqueles dois, mesmo que tivesse de arriscar a minha vida. Dias depois, os homens voltaram. Desta vez, encontraram a polícia à espera. Houve gritos, correria, até disparos no ar. Eu estava escondida dentro da padaria, a rezar baixinho. Quando tudo terminou, a Rosário entrou e disse com um sorriso firme: Já está, estão presos. As pernas cederam-me e sentei-me no chão a chorar. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de medo finalmente libertado. Na manhã seguinte, abri a padaria como de costume. O cheiro do pão quente espalhou-se pela rua e os clientes voltaram a entrar, desta vez com sorrisos verdadeiros, desejando-me força. O João passou para me buscar, o Miguel corria pela rua com uma bola, a rir-se alto. O sol batia nas paredes antigas de Lisboa, e pela primeira vez em muito tempo senti que a vida nos estava a devolver um pouco da paz roubada. Mas, mesmo com a calma a regressar, sabia que a cicatriz ficaria para sempre. A história da Inês não era apenas uma lembrança amarga, era uma lição gravada no coração. Nunca ignorar os sinais, nunca deixar que a mentira cresça até destruir quem mais amamos. As semanas que se seguiram à prisão dos homens da rede criminosa trouxeram à nossa vida uma espécie de calma estranha. Era como se, depois de tanto tempo mergulhados em tempestades, a ausência de barulho nos deixasse desconfiados. A padaria voltara a encher-se de clientes, o cheiro a pão fresco voltava a espalhar-se pelas ruas de Lisboa, e o Miguel ria-se novamente, correndo de um lado para o outro com a bola debaixo do braço. Mas dentro de mim, no fundo do peito, havia sempre uma sombra, o medo de que, a qualquer momento, tudo pudesse ruir outra vez. O João estava a tentar reconstruir a vida. Já não bebia como antes. As mãos, agora sujas de óleo e graxa na oficina, voltavam para casa cheias de calos, mas também cheias de dignidade. À noite, lia histórias ao Miguel, como eu tantas vezes lhe lera em pequeno. Via-se nos olhos do meu filho uma dor que não desapareceria tão cedo, mas também uma determinação nova, a de ser um pai presente. Eu observava-os em silêncio, sentada na cadeira da cozinha, e o coração enchia-se de orgulho e de tristeza ao mesmo tempo. Foi então que, numa tarde de domingo, recebi uma carta do tribunal.
O envelope oficial trazia o carimbo do Ministério da Justiça. Abri com as mãos a tremer. Dentro vinha uma notificação. A Inês tinha pedido para ver o filho. O juiz autorizava visitas mensais na prisão de Tires sob supervisão. Senti o chão fugir-me. Como explicar isto ao João? Como dizer ao Miguel que veria a mãe atrás de grades? Fiquei a noite inteira a pensar. No dia seguinte, chamei o João à cozinha. Pus a carta em cima da mesa. Ele leu em silêncio, o rosto a endurecer a cada linha. Quando terminou, atirou a folha para o lado e disse com voz fria: "Ela não vai ver o meu filho." Não depois do que fez. João, ele precisa da mãe, mesmo que só para perceber quem ela realmente é. Esconder-lhe a verdade só vai magoá-lo mais. Ele levantou-se, os olhos cheios de raiva e lágrimas. Mãe, tu não percebes? Eu vivi com aquela mulher, eu amei-a, e agora sei que nunca passou de uma mentira. Como é que lhe explico isso? Como é que ponho o Miguel diante dela, sabendo que ela o usou como parte do plano? Não tive resposta imediata. Apenas lhe toquei no braço e disse baixinho: "Talvez não seja por ela, talvez seja pelo Miguel." Na semana seguinte fomos à prisão. O caminho até Tires foi silencioso, só o motor do carro a encher o ar. O Miguel levava a mochila do costume, com desenhos que tinha feito na escola. Não sabia o que o esperava. Ao chegarmos, os portões de ferro abriram-se com um ranger pesado. O ambiente era frio, quase sufocante. Fomos levados a uma sala pequena, com uma mesa de madeira e 2 cadeiras. Esperamos. A porta abriu-se. A Inês entrou, algemada, acompanhada por uma guarda. Estava mais magra, o rosto abatido, mas os olhos ainda tinham aquele brilho de sedução que um dia enganara o meu filho. Quando viu o Miguel, sorriu e chorou ao mesmo tempo. "Filho", murmurou, abrindo os braços. O Miguel hesitou, olhou para o pai. O João manteve-se rígido, os olhos fixos na parede. O menino deu 2 passos tímidos e abraçou a mãe. Ela chorava, apertando-o com força, como se quisesse compensar os meses de ausência. Eu observava, sentindo-me dividida. Uma parte de mim queria afastá-la, proteger o neto. Outra parte via apenas uma mãe perdida, tentando agarrar-se àquilo que restava. "Desculpa, meu amor, a mamãe errou muito, mas tu és a coisa mais importante da minha vida." O Miguel olhou para ela, sério, como se fosse mais velho do que a idade permitia. "Então por que fingiste que estavas doente? Por que deixaste o pai triste?" A pergunta caiu como um golpe. A Inês soluçou, sem resposta. O João levantou-se de repente, a cadeira a arrastar-se pelo chão. "Chega! A visita acabou." Pegou no Miguel pela mão e saiu, sem olhar para trás. Eu fiquei 1 segundo a mais olhando para a Inês. Ela murmurou: "Dona Alves, cuide deles, eu já não posso." Saí sem responder. O barulho da porta a fechar atrás de mim soou como o fim de um capítulo. Os dias seguintes foram pesados. O Miguel voltou mais calado. Guardava os desenhos na mochila, não os mostrava a ninguém. O João, por sua vez, tornou-se mais duro, como se a visita tivesse reaberto uma ferida que começava a cicatrizar. Eu tentava manter a rotina, acordar cedo, amassar pão, encher a casa de cheiros familiares.
mas a tensão pairava no ar como um nevoeiro. Foi então que o Santiago Duarte apareceu novamente na padaria. Trazia o rosto carregado, como sempre que tinha notícias sérias. Dona Alves, não sei se é boa ideia continuar com estas visitas. Descobri que a Inês tem tentado contactar pessoas da rede criminosa, mesmo dentro da prisão. Parece que ainda não desistiu completamente. Senti o estômago apertar-se. Quer dizer que ela ainda nos pode pôr em perigo? Ele acenou. Não subestime alguém desesperado. Mantenha-se atenta. Decidi, naquele momento, que protegeria o Miguel custasse o que custasse. O João podia guardar rancor, podia carregar as suas dores em silêncio, mas o neto merecia paz. Alguns meses passaram. A padaria prosperava novamente. Os clientes voltaram a confiar. Os vizinhos já não cochichavam tanto. Até a Dona Rosa, sempre pronta a meter-se na vida alheia, passou a cumprimentar-me com um sorriso tímido, mas dentro de casa a ferida permanecia. Numa noite de verão, enquanto jantávamos, o Miguel surpreendeu-nos. Pai, eu queria escrever uma carta à mamã. O João pousou o talher com força na mesa. Não, Miguel, chega de cartas, chega de visitas. Ela fez as escolhas dela. O menino encheu os olhos de lágrimas. Mas eu ainda a amo. O silêncio caiu. O João levantou-se e saiu para o quintal, e incapaz de lidar com aquela confissão. Eu abracei o Miguel e disse baixinho: escreve a tua carta, filho, mas guarda-a contigo. Um dia, quando fores mais velho, decide se a queres entregar. O mais importante é que não guardes tudo no coração. Naquela noite vi-o escrever no caderno da escola. Não sei o que escreveu, porque fechou logo as páginas e guardou na mochila. Mas percebi que aquele gesto lhe trouxe alívio. O tempo avançava e eu sentia que estávamos num frágil equilíbrio. O João tentava reconstruir-se, o Miguel lutava com os sentimentos contraditórios, e eu fazia de alicerce, segurando tudo com as minhas mãos envelhecidas. Um dia, quando menos esperava, recebi outra carta do tribunal. Desta vez era uma notificação. A Inês tinha direito à redução de pena por bom comportamento. Podia sair em liberdade condicional em menos de 2 anos. O coração gelou-me. Como contar isto ao João? Como preparar o Miguel? Fechei a carta na gaveta da cozinha e decidi que, por agora, o silêncio era a melhor proteção. Naquela mesma semana, o Santiago voltou à padaria. Sentou-se na mesa do canto, pediu um café e falou em voz baixa. Eles não acabaram. Dona Alves, há ainda membros da rede em fuga. Se a Inês sair antes do tempo, pode voltar a ligar-se a eles, e isso pode pôr a sua família em risco outra vez. Olhei para ele, cansada, mas firme. Então teremos de estar preparados. Eu não vou deixar que destruam o meu filho e o meu neto. Já nos roubaram demasiado. Saí daquele encontro com uma certeza. A guerra ainda não tinha acabado. Talvez tivéssemos conquistado uma vitória, mas a batalha final ainda estava por vir. Nessa noite, ao deitar-me, olhei para o teto do quarto e rezei em silêncio. Pedi força, pedi coragem, pedi sobretudo que o Miguel crescesse sem carregar o peso dos erros da mãe. E prometi a mim mesma, acontecesse o que acontecesse, eu estaria ali. Sempre. As semanas passaram
e a notícia da possível liberdade condicional da Inês não me saía da cabeça. Eu escondia a carta na gaveta da cozinha, debaixo dos panos de prato, como se esconder o papel fosse suficiente para atrasar o destino. Mas, cada vez que me aproximava daquela gaveta, o coração batia mais depressa, lembrando-me da tempestade que podia regressar a qualquer momento. O João não sabia. Continuava a dedicar-se à oficina, voltava para casa cansado, mas sóbrio, e esforçava-se por criar uma rotina estável para o Miguel. Havia noites em que eu o via debruçado sobre a secretária, a rever contas, a calcular cada cêntimo, como se quisesse provar a si próprio que era capaz de reconstruir tudo sem precisar de ninguém. Eu sentia orgulho, mas também um receio surdo. E se, quando soubesse da notícia, toda aquela força desmoronasse de novo? O Miguel, por sua vez, parecia encontrar uma nova alegria na escola. Mostrava-me desenhos coloridos, de famílias na praia, árvores altas e casas com janelas cheias de luz. Mas, às vezes, quando achava que eu não reparava, desenhava também uma mulher de vestido azul, isolada num canto da folha. Eu sabia que era a mãe. Não lhe dizia nada, apenas guardava os desenhos numa gaveta especial, com a esperança de que, um dia, fossem apenas memórias de infância e não feridas abertas. Certa tarde, enquanto arrumava a padaria, entrou o Santiago Duarte. O rosto dele trazia sempre sinais de más notícias. Sentou-se no balcão, pediu um café e esperou que os clientes saíssem. Depois, inclinou-se e falou baixo. Descobri que a Inês tem trocado cartas com um homem chamado Álvaro, antigo sócio do Herrera. Ele continua em liberdade. E o que significa isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Significa que ela pode tentar retomar os esquemas quando sair. E Dona Alves, se isso acontecer, o seu filho e o Miguel podem voltar a ser usados como peças no jogo deles. Um arrepio percorreu-me a espinha. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo. O que posso fazer, Santiago? Eu sou só uma mulher velha, com uma padaria pequena e uma família destroçada. Ele pousou a mão sobre a minha com delicadeza. Às vezes, Dona Alves, a força não está na idade nem nos recursos, está na coragem de enfrentar a verdade. E a verdade é que precisa de preparar o João. Mais tarde ou mais cedo, ele vai ter de saber. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com o João. Pousei a carta diante dele, ele. O silêncio encheu o espaço como um peso insuportável. Ele leu devagar, a expressão do rosto a transformar-se num misto de raiva e incredulidade. Quando terminou, ergueu os olhos e vermelhos de fúria. Então é isto? Depois de tudo, ainda lhe vão dar uma segunda oportunidade? Depois de destruir a nossa vida? João, eu também não compreendo, mas precisamos de pensar no Miguel. Para ele, a mãe ainda é um pedaço de esperança. Ele levantou-se de repente, batendo com as mãos na mesa. Esperança? A mãe dele enganou-nos a todos. Fingiu um coma, vendeu-nos por dinheiro, quase matou a nossa dignidade. Como é que se chama isso? Eu não vou permitir que volte a entrar na vida do meu filho. As palavras ecoaram pela cozinha. Eu sabia que não adiantava insistir naquela noite. Deixei-o sair, ouvi a porta do quintal a bater e fiquei sozinha, olhando para a chama fraca do fogão que parecia queimar ao ritmo da minha própria angústia.
No dia seguinte, enquanto levava o Miguel à escola, ele perguntou de repente: Avó, a mamã vai voltar para casa um dia? Engoli em seco. Não queria mentir-lhe, mas também não podia atirar-lhe a verdade crua. Talvez, Miguel, mas o mais importante é que, aconteça o que acontecer, tu nunca vais estar sozinho. Tens o teu pai e tem a mim. Ele sorriu levemente, mas os olhos continuaram cheios de perguntas que eu não sabia responder. As semanas seguintes foram de tensão. O João evitava falar no assunto, mas eu percebia a raiva silenciosa que o consumia. Trabalhava até tarde, batia com as ferramentas na oficina mais forte do que o necessário e chegava a casa com as mãos cheias de feridas. Eu temia que o peso da notícia o levasse de novo ao álcool, mas até então ele resistia. Talvez fosse o Miguel a dar-lhe forças. Foi então que recebemos uma chamada inesperada do advogado da Inês. A voz dele soava educada, mas firme. O tribunal aprovou a liberdade condicional. A Inês sairá no próximo mês. Gostaria de marcar uma reunião para discutir a possibilidade de ela voltar a ver o filho regularmente. O João, que estava ao meu lado, arrancou o telefone da minha mão e gritou: "O meu filho não volta a vê-la, nunca!" Desligou, atirou o aparelho para cima da mesa e ficou a tremer de raiva. Eu apenas suspirei, sentindo que a batalha estava prestes a recomeçar. No mês seguinte, o dia da libertação chegou. Eu não quis ir, mas o Santiago estava lá. Mais tarde, trouxe-me a notícia. Ela saiu. Não parecia abatida, Dona Alves. Pelo contrário. Saía de cabeça erguida, como quem já tem novos planos. Essa descrição deixou-me gelada. Recordei as palavras dele sobre o tal Álvaro e o pressentimento de que algo terrível podia voltar a acontecer não me deixou dormir nessa noite. Poucos dias depois, aconteceu o inevitável. Ao sair da padaria, encontrei a Inês à porta. Estava mais magra, o cabelo solto, os olhos cheios de um brilho estranho. Sorriu, como se nada tivesse acontecido. Dona Alves, precisamos de conversar. Não há nada para conversar. O que fez a nossa família não tem perdão. Ela aproximou-se, a voz mais baixa. Eu sei que errei, mas quero ver o Miguel. Ele é o meu filho. Antes que eu respondesse, o João apareceu. Trazia as mãos sujas de graxa, o rosto endurecido. Ficou entre mim e ela, como um muro. Afasta-te da minha mãe e do meu filho. Não tens mais lugar nas nossas vidas. A Inês riu, mas os olhos traíam nervosismo. Não podes apagar-me assim, João. Ele vai sempre ser o meu filho. Um dia ele próprio vai procurar-me. As palavras ficaram no ar como veneno. O João empurrou-a suavemente para trás e fechou a porta da padaria. Por dentro, tremia como uma folha. Eu, ao vê-lo, percebi que a guerra ainda estava longe de acabar. Nessa noite, o Miguel perguntou de novo pela mãe. Não soube o que dizer. Apenas o abracei e prometi que estaria sempre ao lado dele. Mas, dentro de mim, sabia que a presença da Inês, livre e disposta a lutar pelo que restava, seria uma ameaça constante. O Santiago passou a visitar-nos com mais frequência. Aconselhou-nos a registrar tudo, encontros, ameaças, qualquer palavra da Inês. Disse que, se fosse preciso, voltaria a testemunhar em tribunal. Eu agradecia,
mas cada vez me sentia mais cansada. O peso dos anos começava a cobrar o seu preço. Uma noite, quando o silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca, ouvi passos leves no corredor. Era o Miguel, com o caderno nas mãos. Sentou-se ao meu lado e abriu uma página onde estava escrita a carta que nunca enviara à mãe. Avó, achas que um dia vou entender por que ela fez isto? Olhei para ele com o coração apertado. Talvez, filho, mas não deixes que as escolhas dela definam quem tu és. Tu és bom, és forte e és amado. Isso é o que importa. Ele pousou a cabeça no meu ombro e adormeceu ali, com a carta ainda aberta. Eu fechei os olhos e prometi em silêncio que, acontecesse o que acontecesse, protegeria aquele menino até o meu último suspiro. Mas sabia, no fundo, que o regresso da Inês era apenas o início de uma nova batalha. E que a paz pela qual tanto lutávamos estava outra vez em perigo. Aquela noite, depois de adormecer o Miguel no sofá com a carta ainda aberta no colo, fiquei sentada a olhar para ele durante muito tempo. O respirar sereno dele lembrava-me de tudo o que estava em jogo. Já não se tratava apenas do João, nem sequer de mim. Tratava-se do futuro daquela criança inocente que tinha sido arrastada para uma tempestade sem nunca a ter pedido. Prometi a mim mesma, mais uma vez, que faria tudo para o proteger. Mas no fundo do coração sabia. A presença da Inês, livre e decidida, voltaria sempre a ser uma sombra sobre nós. Os dias seguintes trouxeram uma calma enganadora. A Inês não voltou à padaria, não procurou o João e até a vizinhança parecia acreditar que ela tinha desaparecido de vez. Mas eu sabia melhor. O silêncio dela era apenas a preparação para algo maior, e esse pressentimento não tardou a confirmar-se. Numa tarde chuvosa, quando o céu de Porto parecia desabar sobre as ruas, o telefone tocou na padaria. A voz do Santiago Duarte soava grave e carregada de urgência. Dona Alves, acabo de receber informações preocupantes. A Inês tem se encontrado regularmente com o tal Álvaro, o antigo cúmplice do Herrera. Parece que planeiam sair do país. E o que querem eles agora? Perguntei, já com a respiração entrecortada. Dinheiro, muito dinheiro, e pelo que sei, não hesitarão em envolver o Miguel como desculpa para o conseguirem. O chão fugiu-me dos pés. A ideia de que poderiam usar o meu neto como isco deixou-me gelada. Agradeci ao Santiago e desliguei, mas o coração continuava a martelar contra o peito. Nessa noite, chamei o João à cozinha. Pousei-lhe as mãos sobre as dele, sentindo a tensão a vibrar-lhe nos dedos calejados. Filho, precisamos de estar preparados. A Inês não vai desistir. Ela não voltou por arrependimento, mas por interesse. Ele levantou o olhar, cansado, mas firme. Já não tenho ilusões, mãe. Só quero proteger o Miguel. O resto já não me importa. E foi nessa altura que decidimos tomar uma decisão difícil. Falar com a Rosário, a chefe da polícia local e velha amiga de juventude. No dia seguinte, encontramo-nos com ela numa pequena sala reservada da esquadra. A Rosário ouviu cada detalhe, desde as ameaças veladas até as informações do Santiago. Quando terminamos, respirou fundo e disse: se querem proteger o Miguel, precisam de uma medida legal, uma ordem que impeça a Inês de se aproximar dele. Não é simples,
mas com todas as provas que recolheram, podemos tentar. Foi um passo doloroso, quase impossível de imaginar. Pedir oficialmente que uma mãe fosse afastada do próprio filho. Mas a verdade é que, para nós, a Inês já não era uma mãe. Era apenas uma mulher obcecada pelo dinheiro, disposta a tudo, mesmo a destruir a inocência do Miguel. Enquanto aguardávamos pela decisão do tribunal, a vida em casa parecia andar suspensa. O Miguel notava a tensão, ainda que tentássemos escondê-la. Passava horas a desenhar, e em muitos dos desenhos surgia uma figura feminina atrás de grades, enquanto ele próprio aparecia de mãos dadas comigo e com o pai. Era doloroso perceber como o coração dele já intuía a verdade. As semanas arrastaram-se até ao dia da audiência. Na sala do tribunal, o ambiente estava carregado. A Inês entrou com o olhar altivo, como se fosse vítima de uma grande injustiça. O João evitou fitá-la, fixando o olhar no chão. O Miguel ficou em casa com a vizinha. Para não ser exposto a mais sofrimento, o juiz ouviu as testemunhas. O Santiago, a Rosário, até a enfermeira Marta, que entre lágrimas confirmou a farsa do coma e a cumplicidade com o Herrera. A cada palavra, a máscara da Inês ia se desfazendo, embora ela insistisse em negar. Por fim, o juiz falou. Dada a gravidade dos fatos e a reincidência do comportamento, determino que a senhora Inês Figueira não poderá aproximar-se do menor Miguel Alves durante um período mínimo de 5 anos. As palavras ecoaram pela sala como um sino pesado. A Inês gritou, chorou, ameaçou, mas já nada podia alterar a decisão. O João fechou os olhos, como se finalmente pudesse respirar depois de anos de tormenta. Eu, por minha vez, senti lágrimas silenciosas a escorrerem-me pelo rosto. Não eram lágrimas de alegria, mas de alívio e tristeza misturados. Ao regressar à casa, encontrei o Miguel à minha espera. Correu para os meus braços e perguntou: Avó, já está tudo bem? Abracei-o com força e respondi apenas: Sim, meu querido, agora já podes dormir em paz. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei nas minhas próprias palavras. Os meses que se seguiram trouxeram finalmente uma rotina mais tranquila. A padaria voltou a encher-se de risos e conversas, o João recuperou a vontade de viver e até voltou a tocar viola ao serão, como fazia em jovem. O Miguel crescia saudável, cada vez mais curioso e cheio de sonhos. Havia ainda feridas, claro. Algumas noites o João acordava sobressaltado, atormentado por lembranças. Algumas manhãs eu própria chorava sozinha, lembrando a Inês que um dia considerei filha. Mas já não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de despedida necessárias para cicatrizar. Certa tarde de verão, estávamos todos sentados à mesa da cozinha. O Miguel mostrava-nos um caderno cheio de desenhos. Praias ensolaradas, castelos antigos e uma família sorridente. De repente, olhou-nos com a seriedade de quem carrega mais experiência do que devia para a idade. Avó, pai, posso pedir uma coisa? Claro, filho, diz, respondeu o João, acariciando-lhe o cabelo. Quero que um dia façamos uma viagem todos juntos, para longe daqui, para um lugar onde ninguém nos conheça, onde possamos começar do zero. Olhei para o João e vi nos olhos dele a mesma emoção que transbordava dos meus.
Talvez fosse esse o sinal de que estávamos prontos para seguir em frente, para deixar para trás as sombras de um passado cruel. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, olho pela janela da padaria e vejo o sol a cair sobre as ruas do porto. A vida nunca mais será igual, mas aprendi que as maiores tormentas também podem ensinar-nos a valorizar os instantes de calma. O Miguel continua a crescer rodeado de amor. O João aprendeu a ser não só pai, mas também um homem que se reconstruiu das cinzas. E eu, apesar das dores nos ossos e do peso dos anos, sinto-me grata, porque no fim não foi o dinheiro, nem as traições, nem as máscaras que venceram. Foi o amor de uma família, imperfeito mas verdadeiro. E se há algo que quero deixar como mensagem é isto: ninguém escolhe das provações que enfrenta, mas todos podemos escolher a coragem com que as atravessamos. Talvez um dia a Inês tente voltar a aparecer, talvez nunca mais a vejamos, mas, seja qual for o destino, sei que o Miguel já não será mais uma vítima. Ele tem raízes firmes, tem quem o ame e proteja, e isso para mim é suficiente. Termino este relato com uma oração silenciosa. Que todas as famílias que hoje sofrem traições e mentiras encontrem também a força para reerguer-se, porque no fim a verdade pode ferir, mas também liberta. E no meu coração finalmente encontrei algo que pensei ter perdido para sempre: a paz.